se a gente começar a pensar, qual que é o limite de dinheiro que um corretor de imóveis pode ganhar? Tem um limite? Não tem um limite, né? Não tem, verdade. Agora, e qual que é o limite de dinheiro que um corretor de imóveis pode gastar? Tem um limite? Tem. Tem Que ele, limite. menos do que ele ganhou. Exato. Tem que sobrar sempre alguma coisa, Ou não é seja, isso? o que é mais importante nessa equação? É óbvio que a gente tem que ganhar dinheiro. Só que independentemente do dinheiro que você ganhe, você tem que ter um limite daquilo que você gaste. E aí a gente quer trocar essa ideia hoje sobre a necessidade das pessoas fazerem o básico. Depois que aprendeu a ganhar dinheiro, ela tem que aprender a guardar dinheiro. Verdade. A gente tem uma ideia de economia dizendo que riqueza é igual poupança. Ou seja, o que você poupou, o que você não gastou, transforma-se na sua riqueza, no seu patrimônio. Uma equação extremamente simples de ser analisada, não na ideia de poupar em banco, não é isso. É tudo aquilo que você conseguiu preservar daquilo que você ganhou. Como nós havíamos comentado, entre esse ganhar e sobrar, você tem um gasto. E essa formação, esse conhecimento básico sobre como gastar, em que gastar, ou a diferença de gastar e investir, até na sua própria capacidade profissional, que eu acho que é uma das coisas mais brilhantes para se aprender hoje, nos dias de hoje, não é não? Não tem investimento melhor que a pessoa possa fazer se não é aquele investimento nela mesma, né? Dela se aprimorar, dela adquirir mais conhecimentos, dela melhorar suas capacidades de vendas, de marketing, de se posicionar. Tudo isso compõe um resultado, que é o quê? Ela produzir riqueza. Só que ela também tem que se capacitar, o que você bem falou. Como é que eu consigo organizar, controlar e economizar o meu dinheiro? Às vezes é um papo um pouco clichê, né? Guarda 10% que você ganha, isso é o básico a ser feito. Mas querendo ou não, isso é a grande dificuldade da maioria de nós brasileiros, né? A gente costuma ser mais imediatista, né? A maioria também é muito carregado de crenças sobre dinheiro, crenças limitantes, né? Às vezes a gente tem traumas lá do passado e nem se dá conta disso. Verdade. Né? Enfim, e o que a gente começa a desconstruir é que o dinheiro ele é um produto. Só que ele é um produto que eu consigo trocar por qualquer coisa, né? E como que eu consigo organizar esse produto dentro do meu fluxo financeiro pessoal? Então, a primeira ideia, quando a gente vai falar sobre um planejamento financeiro, né, que é o que hoje eu faço com os clientes, é ver como é que está a saudabilidade disso. A pessoa tem uma vida financeira saudável? É igual a gente pensar em subir uma escada rolante que está descendo, né? Aquela escada rolante, ela desce. Com certeza. E aí eu consigo ganhar dinheiro, eu tenho força nas minhas pernas para subir, mas não adianta nada eu estar lutando contra essa escada rolante que está descendo, eu quero subir, sendo que essa escada rolante eu imagino que seja aqueles gastos que estão desenfreados e eu não consigo me organizar. A gente tem uma análise sobre o mercado imobiliário, principalmente na vida do corretor, um movimento pendular. Não existe um período do ano que as vendas, as intermediações sejam constantes. Ela sobe e baixa, ela tem esse movimento natural. O mercado imobiliário também tem esse movimento. Você tem, dependendo do trato que o governo tem em relação a alguma decisão sobre financiamento, sobre taxa, se liga alguma coisa, o mercado aquece ou não. Além de existir ainda uma diversidade de níveis de negócio. Ou seja, há períodos que imóveis mais baratos estão mais aquecidos, depois o imóvel médio, tá? Então imóveis de preço maior, é sempre possível. Outra coisa, existe uma carência no mercado, sempre de uma demanda substancial de novos imóveis. Brasília, por exemplo, é uma carência de pelo menos 30 mil imóveis por ano, só pelo crescimento natural da cidade. Fora as pessoas que mudam para cá. Mudanças de governo, tudo isso interfere no mercado imobiliário. O corretor tem que estar ativo a tudo isso, atento a essas informações, para que ele receba seus honorários e saiba aplicá-los. O que adianta a pessoa ter um trabalho todo esse, conseguir pegar o seu valor financeiro e não saber tratar disso aí, não se preparar? Porque você vê, num ano, você tem períodos que você vende mais ou menos, e você tem que estar preparado para esse período de baixa. Não é isso? Essa reserva natural já tem que acontecer, além das aplicações necessárias. Custo de vida cada dia aumenta mais. Então, gostaria muito de poder passar para os nossos amigos corretores essa ideia. Nós não estamos aqui ensinando nenhuma metodologia científica sobre isso. Nós apenas a ideia de passar essa ideia de que comece a pensar sobre isso. Quanto mais rápido ele fizer isso, quanto mais ele entrar dentro desse sistema, mais qualidade ele vai ter e um resultado mais positivo para o final da sua vida. De novo, é a tecla do básico. Um livro que hoje, para mim, é o livro que eu mais gosto. Eu sempre vejo, dou uma folhadinha e indico, falo para as pessoas lerem, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Um best-seller é um livro pequeno, em um final de semana você consegue lê-lo. E esse livro ele conta a história do homem que se tornou a pessoa mais rica da Babilônia lá atrás. E o rei da Babilônia queria saber o que esse cidadão tinha feito para acumular riqueza, para ter qualidade de vida. E ele convocou esse cidadão para ele ser o mentor dos cidadãos ali da Babilônia. E aí o livro ele vai discorrendo sobre os conceitos de finanças que essa pessoa tinha. E outra, é um livro
baseado em história real, né? Então, como a ideia é que se poupe, ele começou a disseminar essa ideia. Cada 10 moedinhas que você tem, uma você separa. E aí, conceitos que a gente vai trazendo para hoje de guardar um pouco, separar para o futuro, separar para a emergência, separar para filhos, separar para um objetivo específico, não faz parte de uma metodologia, ninguém escreveu isso, isso é uma coisa muito mais intrínseca nossa. Eu falo que, de novo, se a gente não pensar, entender que o futuro ele vai chegar, o corretor ele pode ganhar uma comissão muito grande agora, uns 10, 50, 100 mil reais agora, e ele pode gastar tudo agora. Por quê? Porque ele está limitado nessa crença de que ele precisa dar um destino agora para o dinheiro. E aí ele olha aqueles vários zeros na conta do banco dele e ele arranjou uma viagem, ele arranjou trocar de carro e ele não se prepara. Então, essa sazonalidade do corretor de imóveis, que existe também em diversas outras profissões como autônomos, ela exige que a pessoa tenha um pensamento do homem mais rico da Babilônia, que ela saiba que o que ela guarda agora, ela não tem certeza que isso vai dar continuidade nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Então, ela tem que sim se planejar. E fazer um planejamento desse não é algo surreal, não é algo fora da realidade. Né? É algo que a gente tem que só entender qual que é o meu cenário financeiro. Eu não posso querer viver num degrau acima da minha realidade financeira. Então, falando de finanças pessoais, é o primeiro passo para depois a gente conseguir colocar esse dinheiro para trabalhar para a gente. As pessoas falam o seguinte, eu vou começar a investir para ser rico. Não, eu vou começar a investir para ser organizado. A riqueza principal vai vir da minha força de trabalho, desse meu imóvel que eu administro, desse meu imóvel que eu vendo. Essa é a riqueza principal. Os investimentos eles servem para você se organizar e ser uma mola propulsora desse dinheiro que eu já consegui separar, entende? Pois é, Henrique. Olha, existe uma coisa, até o meu amigo Diego com frequência comenta, ritmo e rumo. Você precisa de um planejamento. Quando você planejar onde você quer chegar, todo o universo vai te apoiar em cima disso. Aí vem essa sua educação financeira, sua metodologia de vida. Não é o POC3, mas é o C3 apenas, né? Começar, continuar e concluir aquele projeto seu de vida. Então não adianta você ter um dinheiro na sua conta hoje, achar que você é o homem mais rico do mundo, gastar tudo que você adquiriu com sacrifício e depois passar por dificuldade financeira novamente. Esse equilíbrio é muito importante. Não vamos pensar que a pessoa tem que começar, continuar e concluir um projeto. Mas qual é esse projeto? Onde ele vai querer chegar com isso? Então, até meu amigo Diego tem uma metodologia que eu sou muito fã. Você tem que ter ritmo e rumo. Tem uma frequência, uma sequência naquilo que você vai fazer. Dessa forma, se você tiver um planejamento para a sua vida futura, mesmo que seja um grãozinho por dia, você vai conseguir chegar àquele local que você procurou tanto, não é isso? As metas, elas são fundamentais. Você imagina que a pessoa fala, olha, consegui fazer sobrar R$1.000 esse mês. O que eu faço com esse dinheiro? A primeira resposta que eu tenho para essa pessoa é, eu não sei. Porque você tem que criar as metas. Dentro de um planejamento financeiro, a primeira meta que eu falo que as pessoas deveriam ter é construir a sua reserva. Qual que é o tamanho dessa gaveta, dessa meta? Tem uma sobrevida de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, isso é interessante. Para o é corretor isso é fundamental, porque ele pode ficar 3, 4 meses, se ele tem uma receita e vai sobreviver com o quê? Exato. Então, ele já tem uma meta. Quem está nos assistindo agora tem que pensar, você está colocando essa meta em prática ou não está? Como é que está essa gaveta de imprevisto? Está zerada? Está abaixo? E se você fica os próximos 2 meses, Deus me livre, mas se adoenta e não consegue trabalhar, da onde vai vir o dinheiro para pagar suas contas? Não adianta eu querer pensar em bolsa de valores, criptomoedas, investir se o meu básico não está sendo bem feito. Totalmente. Então, a primeira meta de todo brasileiro é ter um pé de meia. Vamos chamar de reserva de emergência, que é a expressão mais elegante no mercado financeiro. Agora, a segunda meta, na nossa percepção, é construir a aposentadoria. É aquele dinheiro que eu separo religiosamente num ritmo constante, com o rumo de quando eu chegar lá na idade de eu me aposentar, eu não dependa apenas do governo. Existem alguns cálculos, não são tão complicados de fazer. Você tem uma média de receita por mês, o valor que você quer receber, para você ter uma renda passiva, daqui 20 ou 30 anos, qual valor você tem que capitalizar sobre isso, não é tão difícil de calcular. Mas a dificuldade que você tem é de realizar isso. Nós percebemos no mercado imobiliário, por exemplo, muitas pessoas que compram imóveis no lançamento porque eles não têm a educação de guardar aquele dinheiro para comprar quando o imóvel ficar pronto. Fala, se eu não fizer essa dívida, eu não vou conseguir capitalizar
viabilizar isso. Tem uma outra lição que é interessante que fala assim, quem não deve, não tem. Não é não tem, não tem. Mas esse dever é uma coisa interessante. Você está tendo um compromisso financeiro, mas capitalizando alguma coisa, não gastando esse dinheiro. Você vai ter um retorno nisso aí. Pode ser em bens, pode ser em serviços, pode ser em captação pessoal, né? Aprimorar sua capacidade funcional, que vai te dar mais retorno, com certeza. Então, a grande dificuldade está em entender isso. O que é gastar especificamente e o que é investir em alguma coisa. E isso aqui vai me dar um retorno em quanto? Você tem também o outro lado, por exemplo, um cliente que eu preciso de um imóvel, quero comprar um certo valor disponível, só que tem que comprar esse imóvel, mas o mês que vem eu tenho que ter sobre esse imóvel um aluguel. Eu conto com isso para minha renda mensal. Já tem outro falando, eu quero investir em algum bem que eu daqui 10 anos vou recuperar esse dinheiro. Esse dinheiro está aqui separado, não tem nenhum problema, vou pagar os impostos, ficar lá. O corretor tem que saber fazer essa leitura. Agora, como é que ele faz isso para as outras pessoas se ele não fizer para si próprio? Ele tem que colocar isso em prática dentro das finanças pessoais dele, para que ele viva, de fato, esse equilíbrio financeiro e possa até melhor orientar os clientes. Você comentou algo bem interessante. Tá tendo pessoas que falam, Henrique, mas eu tenho dívida, mas é uma dívida boa. O que você acha de um financiamento? O que você acha de um consórcio? Pois é, bacana, dívida boa é interessante. Exatamente essa expressão, eu gostei muito dela. Né? Porque tem dívida boa e tem dívida ruim. Com certeza. Né? Então, se a gente pensar no consórcio, se a gente pensar numa previdência privada, se a gente pensar num financiamento, se a gente pensar no imóvel na planta, eu estou assumindo uma dívida, mas eu vou chamar essa dívida de dívida boa, porque lá na frente vai se transformar em um patrimônio para mim.